Olá pessoal, tudo bem? Falando esse vídeo aqui, vou colocar alguns esclarecimentos a quem interessar, né? E que talvez possa auxiliar alguma pessoa também, né? De alguma forma, para si próprio. Alguns colegas, alguns amigos, algumas pessoas às vezes perguntam para mim, né? Por curiosidade, né? E pela intimidade às vezes, que tenho com essas pessoas, perguntam para mim se uma certa mudança de paradigma, né, que aconteceu na minha vida, no meu entendimento a respeito de certas coisas, né, na minha, vamos dizer assim, minha ordenação atual, né, quanto à minha cosmovisão, entre outras coisas. Algumas pessoas perguntam se isso talvez teria acontecido especialmente após a morte dos meus pais, né? Às vezes por uma questão sentimental ou coisa do tipo, né? Outras perguntam se foi talvez por encontro, por conhecer algum professor, né? Como por exemplo, conhecer assim, né? O trabalho, né? A obra, os escritos, como por exemplo o professor Olavo de Carvalho, né? E assim vai sucessivamente a curiosidade de cada um, conforme o contato que a pessoa tem comigo e o que ela entende do Michel, né? O que ela entende, vamos dizer assim, do lado do prisma que ela vê o Michel, né? Que ela conheceu o Michel, que ela teve a oportunidade de conhecer o Michel, né? Às vezes a gente, por exemplo, na internet, a gente consegue ver às vezes só uma parte da pessoa, a gente não consegue ver a pessoa por inteiro. Não vamos conhecer a pessoa por inteiro. Bom, dificilmente nós o faremos, né? Mas muito menos na internet, né? Quanto menos na internet, né? E coloco assim, na verdade, todas as experiências da nossa vida, elas de alguma forma elas nos moldam, né? É por isso que nós, na medida do possível, na medida da consciência que temos, e aí isso vai depender a qual cosmovisão nós estamos nos unindo, e não nos unindo verbalmente. Por exemplo, quando você se autoproclama de uma seguidor de uma religião nominalmente. Você segue essa tal religião nominalmente, mas na verdade você não larga as suas próprias ideias, as suas próprias vontades. Você não. Você quer aperfeiçoar essa religião. Bom, quando isso provém das religiões criadas pelos humanos, né, pelos homens, né, ou pelas mulheres sapiens, tô brincando, hein? Pelo homem no sentido do gênero humano. Isso pode acontecer, né? Vamos dizer assim, esse progresso filosófico em busca do aperfeiçoamento dessa religião, dessa religiosidade, né? Agora, quando é a religião revelada, né? A Igreja Católica revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Querida por Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem, o Filho unigênito do Pai, né? O ungido de Deus, aí é outra história. Bom, aí tem os que creem e tem os que não creem, né? Não vou dar, esse vídeo aqui não é para dar os motivos de minha crença, mas para falar a respeito do que eu me propus aí, da curiosidade de algumas pessoas, e que possa sanar algumas dúvidas às vezes de algumas pessoas que gostam ou desgostam de coisas que eu coloco na internet, mas não deixam de seguir esse perfil e passar raiva. Então, tudo de alguma forma vai, né, nos formando, né? Vai formando a nossa alma, vai formando o nosso ser.
né? Vai formando o nosso intelecto, a nossa mentalidade, as nossas ações, tudo, né? É por isso que enquanto nós estamos nesse mundo, nessa vida, enquanto nós não estamos, enquanto nós não buscamos a Deus verdadeiramente, ou quando nós começamos a buscar Deus apenas como uma palavra vazia, né? Quando nós não pedimos a Ele a sua graça, o seu Espírito Santo, verdadeiramente, e nós nos propomos vamos dizer assim, nos fazermos pequeninos, a nos fazer pobres de espírito, para que o entendimento de Deus forme o nosso entendimento, né? Na medida humana possível, né? Que isso na igreja a gente chama, vamos dizer assim, o ápice disso a gente chama de santidade, né? Que é a mesma coisa, mesma palavra para perfeição, né? Sejam perfeitos como o vosso Deus é perfeito, né? Está escrito na palavra, na Bíblia. Então, tudo de alguma forma ela vai formando a gente. E a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Todos nós estamos, né, expostos a diversas ideias, a diversas culturas, diversas vontades alheias e às vezes as nossas vontades desordenadas, né, durante toda a nossa vida, né? Enquanto nós estamos aqui passando por essa escolha, né, ao que nós vamos aderir às nossas próprias ideias, nós vamos aderir às nossas próprias ideias misturadas às ideias diversas que estão por aí, ou nós vamos procurar aderir à verdade última, à verdade revelada, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para assim, através dele, procurar entender todas as outras coisas que acontecem, né? Então é uma escolha, não tem jeito. A pessoa pode se dizer não religiosa, pode não ter religião, pode se dizer que tem religião e às vezes não seguir direito, como por muito tempo eu fiz. Hoje eu estou tentando melhorar, ok? Eu não sou perfeito, tenho milhares de defeitos que eu tenho que melhorar ainda. O que eu tenho consciência, eu agradeço a Deus, porque isso é graça de Deus, não é esforço meu, é de ter a consciência hoje disso. Antes eu não tinha consciência disso, eu era relaxado quanto a isso. E por eu ter me permitido relaxar quanto a isso, né, eu acabei, assim, de diversas formas degringolando, né? Quando a gente não progride, a gente regride, né? E daí o motivo de muitas pessoas em depressão, né, e sofrendo tantos males psíquicos, né, mentais. Bom, então, primeiro é isso, tudo influencia a gente. Então, de alguma forma, sim, essas coisas influenciam. Só que a primeira coisa que, falando de questão intelectual, eu não quero falar, vamos dizer assim, da experiência particular que eu tive, mesmo quando eu ainda estava afastado da igreja, né, afastado fisicamente, né, da igreja católica, batizado eu sempre fui, desde pequenininho. Eu nunca, vamos dizer assim, meio às várias dúvidas, eu procurava orar, né? Então eu tive algumas experiências que vão dizer assim, do decorrer de vários anos da minha vagabundagem. Depois disso eu tive umas certas experiências, e uma que eu não vou falar aqui agora foi muito marcante para mim, né? São poucas pessoas que eu comentei a respeito disso, mas foi muito marcante, e isso me fez dar-me um estalo, né, para as coisas sobrenaturais. Eu já havia me tornado bem materialista, minha cabeça já andava muito confusa, né? Como eu vejo, infelizmente, que até muitos padres, dizendo da igreja católica, né? Não vou falar das outras comunidades de ninguém. Muitos padres, às vezes diáconos, pessoas, né,
vamos dizer assim, que pela posição que tem, deveriam ter uma formação melhor, um entendimento melhor. Eu estava com essa mentalidade que algumas dessas pessoas têm, né? Como, por exemplo, as pessoas que seguem a teologia da libertação. Ao mesmo tempo que, mesmo não sabendo o nome disso, na época, uma das coisas que me afastou da igreja foi essa presença maçante da política, não da política em si, porque a política ela é necessária, mas de uma política materialista dentro da igreja, ao mesmo tempo que eu também não me adaptava aos movimentos carismáticos, né? Para mim, tem o seu ponto positivo, mas tem um quê muito sentimentalista. Eu nunca me adaptei a isso. E eu acabei, né, primeiro pelo meu orgulho, né? Segundo, pelo aquele momento que não achei oportunidade em nenhum lugar de conhecer o que realmente a igreja ensinava, né? E por ser uma pessoa muito curiosa, vamos dizer assim, eu acabei encontrando aconchego em lugares onde as pessoas estavam querendo ensinar a verdade deles, né? Enquanto a igreja tinha deixado de, pelo menos em parte, vamos dizer assim, dentro do meu ambiente, eu não via mais se falar, eu não sentia mais se falar da verdade da igreja, mas sim existiam alguns movimentos que eram totalmente voltados a uma política materialista, né? E eu, do outro lado, o movimento espiritual que eu não me adaptava, né? Sentimentalista, qual eu não me adaptava, qual para mim ou eu ir num grupo de oração desses movimentos ou ir numa balada de rock, num bate-cabeça, não mudava muita coisa. Bom, só procurar os vídeos na internet aí e ver alguns certos grupos de oração como funciona, né? Então, né, me desculpem às vezes se isso ofender alguma pessoa, mas vamos dizer assim, eu estou falando da minha experiência, né? Da minha experiência e vamos dizer assim, de certas angústias que eu passei por ver muito placebo, seja placebo para querer, das pessoas que querem resolver criar o céu na terra com esforço próprio, né? Sabendo que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou prometendo um outro reino que não é aqui, que não é nesta forma, mas depois que nós morremos e ressuscitamos, né? Caso acolhemos a ele. Isso na igreja, né? As outras pessoas que não são da igreja é outra história. E por outro lado, aquele placebo de uma espiritualidade que eu não me encaixava, né? Depois eu descobri que isso era novidade, a igreja não nasceu assim, a igreja era outra coisa, né? E depois quando eu encontrei isso aí, isso também me ajudou a ir mudando um pouco e ainda estou mudando, ainda estou melhorando. Isso é para a vida inteira, até a minha morte, né? Essa busca é para a vida inteira, né? De aperfeiçoamento dentro das coisas de Deus, dentro do que Deus quer para nós. Então, mas tirando essa questão espiritual, o que me ajudou muito foi ter trabalhado com um amigo, com o Fábio Guimarães, eu tenho ele no Facebook, inclusive, um grande abraço, Fábio. Deus lhe abençoe, viu? Você foi, eu já lhe falei um pouco, né? Sou meio vergonhoso, vamos dizer assim, eu tenho que perder um pouco essa vergonha para poder agradecer as pessoas que já me auxiliaram muito nessa vida, mas faço essa declaração pública. Você foi uma pessoa que eu coloco assim, que Deus colocou na minha vida, que me auxiliou muito, tanto pessoalmente, profissionalmente, né, familiarmente, né, no momento que eu passei, né, com os problemas, né, de saúde dos meus pais, o falecimento deles, e nesse caso intelectualmente, né, foi apresentado, nós trabalhamos junto no TI, né, eu e o Fábio, né, de uma empresa,
Eu comecei a trabalhar com ele, eu era, como bem diz ele, eu era o sobrinho da informática, né? Não sabia tanta coisa, tinha alguns cursinhos muito básicos, então tinha alguns cursos muito básicos na área da informática e eu fui trabalhar com ele e acabei vendo que a informática era uma coisa muito maior, né? E através da paciência que ele teve comigo, né, me acolhendo no setor, e paciência de ensinar muita coisa também, e dos aconselhamentos que ele me deu, né, que nem aconselhamentos voltados para que área da informática eu poderia me especializar caso eu quisesse seguir carreira na época. Ele me apresentou a área da programação, né? Como todos veem, eu acabei não seguindo, porém os estudos principalmente de lógica que envolvem a questão da programação de computadores, criação de websites e tudo mais, me auxiliou muito para a minha mudança de entendimento de certas coisas. Eu tive, infelizmente, nossas escolas têm diversos problemas, não culpo em si os professores. Os professores, vamos dizer assim, nasceram ontem, né? Eles não são culpados de todos os problemas da humanidade de 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás, vamos dizer assim. Então, são sucessões de complicações, né? De equívocos, de erros, vamos dizer assim, que acaba passando de geração em geração e prejudicando o ensino, a educação. Então, na busca intelectual, o primeiro degrau realmente não é a lógica, a qual eu fui apresentado na área da informática pelo meu amigo que eu disse, Fábio. O primeiro degrau é a gramática, né? Então, eu acabei pulando esse degrau. Todos podem ver que eu preciso progredir muito na gramática também, e para isso eu vou... Já aproveita que eu indico esse livro aqui, do professor Carlos Noguet, né? Gravem aqui o nome. Quem tiver curiosidade também acompanhe o professor Carlos Noguet no Facebook, né? Que é a rede social que ele mais utiliza, né? Suma Gramatical da Língua Portuguesa. Um livro muito bom, né? Não culpem a sua obra por os meus erros ainda, né? Pela minha incapacidade ainda de utilizar a nossa língua portuguesa, mas eu indico essa obra, indico que acompanhe o professor, é professor de filosofia, né? A quem tiver curiosidade também, ele também tem um curso, né, contínuo, na verdade são de 5 anos, mas você pode iniciar a qualquer momento que as aulas são gravadas. Ele responde as perguntas também de todos. É a escola tomista, né? Acho que acessando o Facebook dele, eu não tenho certeza, mas bem provavelmente terá um link para a escola tomista. São 5 anos essa escola, são R$50 mensais que você paga, e as aulas estão sendo disponibilizadas ao longo desses 5 anos, né? Porém, já existem diversas aulas que ele já ministrou, que quem começar agora, né, irá começar por essas aulas, pode perguntar, questionar no site, na plataforma, e ele vai estar direcionando, auxiliando quem estiver estudando com ele. Não é um curso que tenha diploma de filosofia, vamos dizer assim, reconhecido pelo MEC, mas é um grande professor intelectual que eu respeito muito, e que na questão tanto da teologia sagrada quanto da filosofia é um grande mestre dessas ciências, né? Então, esse seria o primeiro degrau. Eu ultrapassei esse degrau e ainda estou pagando o pato, ainda estou me aprimorando, preciso melhorar nisso. Porém, ser apresentado a lógica, que não é a lógica propriamente filosófica, porém a lógica de programação, ela deriva sim da lógica filosófica, eu acabei
através do estudo, através dessa constância do entendimento lógico, eu acabei conseguindo, tendo a graça de organizar algumas coisas que estavam desde muito tempo bagunçadas na minha mente, na minha cabeça. E através dessa oportunidade que eu tive junto com o Fábio de conhecer a lógica da informação, lógica, né, voltada para programação, e esse daqui foi o primeiro livrinho que ele me passou, né? Programação, é do Use a Cabeça, né? Da Outbooks. É toda uma saga, vamos dizer assim, do Use a Cabeça. Aí você vai ter o PHP e MySQL, fazer, né, programar em PHP, você vai usar muito para sites, né, para criação de sites, MySQL, que é banco de dados, né, onde que é gravadas as informações de tudo que você cria, das informações geradas no site, né, no programa. Python, que seria a linguagem do Google, né, da Google. Curso de lógica, vários livrinhos que eu fui, né, conseguindo através dos aconselhamentos do Fábio. Alguns ele muito gratuitamente ele me deu, né, e eu sou muito grato a ele, uma pessoa muito disponível. Eu me emociono por falar porque o Fábio foi uma pessoa muito importante assim como várias outras, mas nesse caso específico, muito importante numa fase da minha vida da minha família que foi bem conturbada, né? E ele foi um amigo daqueles que talvez ele não saiba, se ele ver esse vídeo, ele vai saber agora. É um amigo que é como se fosse aquele amigo de infância, né? Aquele amigo mais velho de infância que guia os outros coleguinhas nas aventuras, né, da vida, nas brincadeiras da vida, no caso essas brincadeiras mais sérias, né? E então teve essa experiência minha espiritual que é bem particular e eu resumi muito bem aqui, muito resumidamente aqui. Talvez uma oportunidade eu fale a respeito disso, que isso pode auxiliar às vezes algumas pessoas, né? Às vezes a gente precisa, de certa forma, vamos dizer, nos humilhar, né, para que assim essa humilhação possa abrir algumas barreiras nas pessoas, e que assim a graça de Deus possa penetrar e assim a pessoa também entender que ela precisa de buscar algo que é muito maior que ela, né? Que não é a união de todas as pessoas, mas é a união do espírito de todas as pessoas, mas é um Deus pessoal, né? É uma pessoa divina, né? Então, é mais ou menos esse um resumo do meu percurso, né? Quanto à questão do ordenamento, de um certo ordenamento mental que eu já venho fazendo. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, progressiva. Esse tipo de progressismo ele é lícito, né? Não... E é uma coisa também que, se nós não tomamos cuidados, assim como a vida espiritual a gente decai, também na questão intelectual também nós decaímos, né? Se nós não progredimos, se nós não nos mantemos no estudo, na perseverança, nós também decaímos, né? Nós não estamos ainda privados de todos os males nessa vida, né? Essa vida após, para quem crê, né? Após o pecado humano, após o ser humano rejeitar o projeto divino e aderir a outras ideias que não provinham de Deus, mas de anjos que também renegaram anteriormente o projeto divino. Então, através de aderir a certas ideias e das ideias que nós mesmos vamos gerando com essa
coalizão de ideias ruins, vamos dizer assim, de várias ideias ruins vindas de diversas fontes, que não é Deus, né? Mas que rejeitam a Deus de alguma forma, não rejeitam ordenar-se a Deus e acabam cada qual desordenando-se de uma forma. E por isso que nessa junção, nessas mesclas que ocorrem, por isso que existem tantos erros diferentes, tantos erros variados. O próprio Benito Mussolini, quando ele vai falar a respeito da ideologia fascista, vai defendê-lo no caso, ele diz, né, que ele fala sobre Marx, sobre socialismo, sobre tal coisa, que algumas pessoas perguntavam se o fascismo era marxista. Ele fala que as ideologias, né, e aqui eu coloco os vários tipos de gnosticismos, né, de conhecesismos fora de Deus, externos a Deus, que na verdade acabam sendo várias meias-verdades, né? Elas só se sustentam porque são meias-verdades. Se fossem uma verdade inteira, elas não se sustentavam. Se fossem uma mentira inteira, elas não se sustentavam. Então elas se sustentam ainda porque existem um meio-bem, né? Mesmo que seja falso, mas é um meio-bem, né? O mal completo ele não se sustenta. Então as ideologias, os gnosticismos, as ideias, né, que não provém de Deus, que não nos auxiliam, nos ordenar tudo a Deus, né? Eles só existem, só se mantêm porque existe um relativo bem e não um bem absoluto, não um bem ordenado a Deus, a verdade suprema. Então, é bem assim, ou nós buscamos essa ordenação, mesmo que seja gradativa, mesmo que seja cansativa, seja essa progressão intelectual quanto espiritual, né? Não é preciso ser um intelectual para alcançar a salvação, né? Porém, a todos aqueles que têm certas tendências intelectualistas, vamos dizer assim, eu não estou falando que a pessoa é inteligente por isso, ou deixa de ser, todas as pessoas que têm essas tendências mais teóricas, como eu sei que eu tenho, e não estou dizendo que isso é bom nem ruim, isso é neutro, vamos dizer assim, acaba por corroborar, a produzir e a prosperar, fazer prosperar diversos males, né? Caso não procure ordenar tudo ao fim último, tudo a Deus, né? Então é mais ou menos isso, né? Da mesma forma que eu falei, né? Ou inicialmente e agora no final eu cito a respeito do que Mussolini disse. Então o fascismo ele era a junção de diversas ideias, né? Foi o samba do crioulo doido de diversas ideias, inclusive o marxismo, né? Então ele fala, não existe, segundo ele, não existe nada dentro de uma ideologia que não seja a mistura de diversas outras ideologias, de diversos outros tipos de conhecimento, no caso, conhecimento desordenado de Deus, né? Que existe um meio bem, uma meia verdade, mas é uma meia verdade que te leva, não te eleva a Deus, ela te eleva ou a você mesmo ou a algum grupo sectário, mas não a Deus, mesmo que coloque o nome de Deus no meio, né? Diz assim, falar do nome de Deus é fácil, né? Agora, como Deus ser é difícil, porque Deus é aquele que une, que é sem precisar de ninguém. Deus é Deus. Agora, nós só conseguimos chegar a ser nós mesmos realmente o que Deus pensou para nós, caso nós buscarmos ser
como Deus o quer, e assim só pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos purifique sempre e que Ele nos auxilie a eliminar as nossas tendências ruins, as nossas vontades desordenadas e tudo mais. E como eu já disse, isso é uma busca intensa para toda essa vida, né? E caso nós, mesmo aqueles que não são voltados para questão intelectual, mesmo aquela pessoa simplesinha, e eu até digo assim, penso eu que as pessoas mais simples, que têm menos complicações e que seguem, por exemplo, no caso, a igreja, né, tendo em meta os mandamentos e o que Jesus nos pede, a caridade, né, a fé, a esperança e a caridade que Jesus nos pede, percebo que as pessoas mais simples elas têm muito mais chance de salvação do que as pessoas que complicam, como vou dizer assim, como eu já compliquei muito por causa dessas minhas tendências desordenadas para a questão teórica, né, questão filosófica. Bom, eu com 6 anos de idade eu já questionava o Padre Márcio, que fez a minha primeira comunhão, né? O Padre Márcio aqui que era na época aqui da nossa paróquia São Luís Gonzaga. Eu já questionava, já queria saber quem era Deus, quem era o Pai de Deus, quem fez Deus, coisas de criança, vamos dizer assim, que são perguntas que muitos adultos ainda o têm, e que na época ele não quis me responder, achou que eu era muito criança e não podia entender. Isso me agoniou pela uma vida inteira, até eu chegar ao conhecimento das 5 vias de São Tomás de Aquino. Então eu também aproveito para dizer àqueles que tiveram paciência de ver esse vídeo até aqui e que tenham certo conhecimento, né? Quando uma pessoa, sinceramente, não quando ela esteja querendo brincar com a tua cara, porque existem muitas pessoas que às vezes querem brincar com a tua cara ou acham que não sabem o que você está fazendo e buscam perverter aquilo que você está fazendo. Então, essas pessoas eu tenho tentado ter a postura de nem responder, de não dar o devido, diz assim, a devida atenção às falsas questões que elas possam vir fazer. Mas agora, as pessoas que você realmente vê como uma criancinha, vamos dizer assim, como eu quando era criança, e tinha essa fome pelo conhecimento, no caso, conhecimento da verdade das coisas, quando eu era criança, não deixam se você tiver esse entendimento, tiver essa palavra, não deixe de ensinar. Mesmo que for uma criança e que ela naquela época talvez ela não tenha maturidade para entender. Porque talvez aquilo que você ensine que seja certo, por mais criança que ela seja, talvez não, eu digo que eu tenho certeza que isso será um apoio para quando ela errar, não que ela não erre, mas para quando ela errar, ela conseguir lembrar disso que você falou para ela, disso que você ensinou para ela um dia. Ok? Então é mais ou menos isso. Um abraço. Espero que isso tenha ajudado de alguma forma. Até mais.